E o vice-presidente eleito do Nacional do Uruguai confirmou que Lucas Alário, sim, é o nome que interessa a equipe uruguaia para a próxima temporada e, inclusive, ele deu um pouco mais de detalhes sobre essa situação. Além disso, também eu quero te falar sobre Abel Braga, que ontem no Lance de Crack falou sobre a possibilidade de retorno ao Internacional, deixou esta porta aberta, dizendo que quer trabalhar, inclusive, na próxima temporada e falou exatamente sobre o retorno ao Inter. E também quero te falar sobre John Arias, que assim como Agostinho Canóbio, foram duas perguntas que foram feitas para o presidente Alessandro Barcelos numa entrevista recente. E ele, inclusive, não negou que o Internacional tem esses dois jogadores no radar, mas quero te falar exatamente as palavras do presidente do Internacional sobre essas duas possibilidades. Então, só antes de começar com esse vídeo, roda a vinheta. Boa tarde, Colorados! Começando aqui com novas informações sobre o Internacional e só antes de começar com esse vídeo, não esquece de deixar o teu gostei, te inscrever aqui no canal e ativar também o sininho de notificações, que é muito importante. Além disso, eu quero te falar também que no primeiro link aqui na descrição tem o Ativo Ultra, que tem o melhor estimulante para você que tem uma melhora na performance entre quatro paredes, uma cápsula dura mais de 4 dias e é para homens de todas as idades, então não perde tempo, clica no primeiro link na descrição e compre agora mesmo o Ativo Ultra, uma entrega totalmente sigilosa, tá bom? Vamos começar então aqui com novas informações do Internacional e eu quero começar aqui falando sobre o primeiro assunto, que é Abel Braga, porque ontem aconteceu o Lance de Crack, o evento da Alessandro, aquele evento beneficente muito legal que aconteceu em Caxias do Sul, no estádio Alfredo Jaconi, onde inclusive o time do D'Alessandro venceu por 11-9 o time dos amigos do Nenê, e a gente sabe que tinha muitos jogadores que passaram pelo Internacional, jogadores e também, obviamente, os treinadores, Celso Roth, Lisca, e também o técnico Abel Braga, que hoje é coordenador técnico, né? Ele fez um trabalho recente na equipe do Vasco da Gama, acabou saindo ainda no ano passado e desde lá está, entre aspas, como livre no mercado. Mas ele deu uma entrevista para a GZH falando exatamente sobre essa possibilidade de voltar a trabalhar. E ele disse que agora em 2025 ele quer fazer isso, que ele já ficou com a sua neta lá no Rio de Janeiro o suficiente, que obviamente em períodos ali de folga do Internacional vai viajar para o Rio, não tem mais aquela questão logística, né? Porque para quem não lembra, o Abel Braga quase chegou ao Internacional na metade deste ano de 2024 e essa volta só não ocorreu porque naquele momento o aeroporto Salgado Filho estava fechado. Não tinha como ele ficar transitando de Porto Alegre para o Rio de Janeiro. E a partir disso, ele não conseguia ficar perto da neta dele, que para quem não sabe, a recém-nasceu, é uma neta que ainda está crescendo, ele obviamente gosta de curtir o tempo livre que ele tem com ela, e a partir disso, né, se ele voltasse ao Internacional, ele ia ter que ficar muitos meses aqui em Porto Alegre sem poder ver ela até o aeroporto voltar. A gente sabe que agora o aeroporto já voltou, tá tudo certo, e ele pode fazer tranquilamente esse deslocamento para Porto Alegre e Rio de Janeiro nos momentos que o Internacional estiver de folga. E ele falou exatamente sobre isso. Ele disse que está torcendo muito que o Inter ganhe o título nacional na próxima temporada. Disse também que a próxima temporada ele quer voltar a trabalhar e, por óbvio, deixou esse caminho aberto, essa porta aberta sobre o Internacional, que já tentou a contratação dele na metade desse ano. E antes que alguém pergunte, o D'Alessandro não sairia, tá? Basicamente, iria acontecer esse trio do diretor executivo de futebol, que é o André Mazzocco, o diretor esportivo, que é o D'Alessandro, e o coordenador técnico, que é o Abel Braga. Basicamente, seriam essas três pessoas que cuidariam do vestiário, negociações e toda essa parte de elo entre vestiário, direção e comissão técnica. E a gente sabe que o Abel Braga é um expert nesse tipo de situação, de gestão de vestiário, é um cara que é chamado, né, de paizão por todos os jogadores, é um cara que deixa o clima melhor e exatamente por isso, sim, é um nome que tem grandes possibilidades de compor, entre aspas, né, esse departamento de futebol do Internacional na próxima temporada, tá bom? Uma outra informação também que eu quero te trazer é sobre o presidente Alessandro Barcelos, que na última semana deu uma entrevista para o canal Sem Filtro e foi perguntado sobre duas negociações do Internacional. Ele foi perguntado sobre o nome do Agostinho Canóbio, que é um nome que recentemente foi cotado no Internacional, é um nome que sim, o Inter chegou a dar uma observada, perguntou valores para a equipe do Atlético Paranaense, viu que o Atlético Paranaense pediu 8 milhões de dólares e recuou nesse negócio. Mas também foi perguntado sobre a situação do John Arias, jogador do Fluminense, um atleta que nessa temporada
como todo mundo sabe, o Fluminense brigou para cair até a última rodada do Campeonato Brasileiro, poderia inclusive ter sido rebaixado, né, a depender dos resultados diferentes que poderiam ter acontecido, e óbvio, foi um jogador que acabou se desvalorizando. E o presidente falou sobre isso, que grandes jogadores estão sim na mira do Internacional, entre eles, né, ele foi perguntado especificamente sobre o nome do Canóbio e sobre o nome do John Arias, e aí ele não negou, ele disse, olha, sim, a gente olha para todos esses nomes, né, entre aspas, com destaque um pouco maior, a gente sabe um pouco da nossa limitação financeira, e todo mundo sabe que o Inter tem isso, e aí em outra aspas ele até disse que o Inter não vai fazer contratações de loteio ao Porto, até porque as grandes contratações o Inter já fez no começo dessa temporada, e o Inter vai pagar essas contratações pelos próximos 3 anos, né, para, entre aspas, conseguir cumprir, entre aspas, com seus compromissos. Então, ele até confirmou que tanto o John Arias quanto o Canóbio são nomes que sim, estão na pauta, estão na mira do Internacional, mas que são nomes que nesse momento o Inter não tem plata, né? O Inter não tem dinheiro para conseguir comprar esses jogadores. O Agustín Canóbio, que custa 8 milhões de dólares, tem uma possibilidade, quem sabe, de ir para o futebol europeu, pelo menos esse é o desejo dele. E o John Arias é um jogador que também tem essa possibilidade de ir para o futebol europeu. Recentemente o Cruzeiro também buscou informações sobre esse atleta, até chegou a ter uma informação que teria fechado com o Cruzeiro, mas era uma informação que não procedia, né? Ano passado ele valia 15 milhões de dólares, obviamente hoje, em função do Fluminense estar numa queda brusca, não vale tudo isso. O Inter tá vendendo o Wesley, que é exatamente da função do John Arias, mas ainda assim é um jogador que neste momento o Inter não tem não chegou a fazer proposta. Obviamente o Inter observa, porque é um baita do jogador, e o Inter tá atento a essas oportunidades de mercado, mas o presidente falou sobre essa situação, não negou, confirmou inclusive, mas eu quero deixar muito bem claro para ti, e quero me basear exatamente numa frase que o presidente disse, que não vamos ter contratações de lotar aeroporto, e na minha opinião o John Arias seria uma possibilidade de contratação de lotar aeroporto, por tudo que fez pelo Fluminense, campeão da América, foi um dos protagonistas naquele sentido, até no próprio Mundial de Clubes. Então eu considero que seria uma contratação de lotar aeroporto, e como o presidente disse, não deve ser reforço do Internacional. Agora, uma outra possibilidade de saída, porque o vice-presidente do Nacional do Uruguai, que inclusive foi eleito neste ano, que é o Flávio Perkman, deu uma entrevista lá pro canal Passes Uruguai, que é uma rádio lá uruguaia, e falou ali sobre janela de transferência e tal, todos os jogadores que o Nacional tá tentando, os jogadores que vão sair, vão ser vendidos e tal, e dentre isso apareceu o nome do Internacional, o atacante Lucas Alário, porque o Flávio Perkman disse que o Nacional do Uruguai para a próxima Copa Libertadores tem sim interesse na contratação do Alário, e a gente sabe que é um jogador que não fica no Internacional para a próxima temporada. O Inter já está procurando um novo clube para ele, e sim, tanto o Nacional do Uruguai, quanto o River Plate, quanto o Besiktas da Turquia, que já fez proposta de empréstimo, o Corinthians também já chegou a sondar, são sim possibilidades. O que ele disse é que houve uma sondagem, houve uma consulta por parte da equipe uruguaia, que sim, é um nome que interessa, mas ainda não aconteceu proposta, tá? O Inter, lembrando, pagou 500 mil euros para contratar o Alário do Eintracht Frankfurt da Alemanha. Então o Inter gostaria de pelo menos reaver esse valor que foi investido, já que em quesito de salários o Inter não vai conseguir reaver, né? Porque o Inter durante esses 12 meses do ano pagou 1 milhão por mês para o Lucas Alário de maneira líquida, e eu nem tô contando o bruto dos impostos. Então no mínimo o Internacional gastou nessa temporada com o Lucas Alário 12 milhões de reais. Obviamente este valor o Inter não vai conseguir reaver. Agora, o que foi utilizado para comprar os seus direitos econômicos junto ao Eintracht Frankfurt, que foi cerca de 500 mil euros, isso sim é algo que o Internacional vai tentar reaver nessa janela de transferências, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, deixe o teu gostei, se inscreva no canal, volto logo mais essas informações, valeu, falou e foi!